Nesta aula, vamos resolver o quarto exercício do capítulo 4 e vamos falar sobre os algoritmos de ordenação, que é o utilizado para resolver esse exercício. Ok? Vamos lá? Queridões e queridonas, bem-vindos à nossa quarta aula do capítulo 4. Nessa aula, nós vamos usar algoritmos de ordenação, útil para gerar números aleatórios e organizá-los dentro de um vetor. Então, por isso, nós vamos matar dois coelhos com uma cajadada só. Eu vou passar para vocês alguns algoritmos de ordenação e vou passar também parte do nosso trabalho, desse capítulo, desse início, que era o trabalho com vetores. Mas vamos começar assim, perguntando o que é algoritmo. Então, segundo o nosso amigo Google, o algoritmo é uma sequência finita de ações executáveis que visam a solução de um problema. Ou seja, um programinha já montado dentro de uma determinada solução, para resolver um determinado problema. Então, no caso da ordenação de números, o problema seria nós fazermos a ordenação. A ordenação seria colocar todos os caracteres na sequência, de uma ordem crescente ou decrescente, ou seja lá qual sequência que seja determinada. E várias pessoas desenvolveram vários tipos de algoritmos e estratégias. Querem ver? A melhor fonte para nós descobrirmos esse algoritmo está lá no Wikipedia. Olhe lá, aqui no Wikipedia. Se você colocar lá algoritmos de ordenação, o Wikipedia vai listar para nós uma série de algoritmos. Então ele tem todas as descrições, vocês podem ler depois com bastante calma isso daqui, estudar. Mas aqui nós temos os métodos de ordenação mais simples e tem métodos mais sofisticados. Normalmente os métodos mais sofisticados eles são utilizados em uma base de dados muito grande, quando você tem um volume muito grande de dados. E os algoritmos de ordenação mais simples, quando a gente tem poucos números para serem ordenados. E vocês vão ver que também, se for estudar mais a fundo, vocês vão ver que os métodos mais sofisticados utilizam várias das técnicas mais simples, muitas vezes combinando duas delas. Então, foi se otimizando cada vez mais. E, claro, cada método vai servir para um tipo de dado ou para uma determinada aplicação. Vocês querem ver aqui, nós temos aqui o método insertion. Aqui, Então, ele vai mostrar aqui. O insertion é como se fosse assim, você tivesse com o próprio exemplo do Wikipedia, seria como se tivesse um baralho, e aí você vai pegando as cartas e já vai colocando elas na ordem no baralho, Então aqui tem um gráfico aqui na direita que mostra mais ou menos como que seriam vindo. Então os pontos vão vindo já sendo colocados mais ou menos na ordem até ele colocar todos os dados ordenados. Aqui tem um outro exemplo aqui embaixo de como que ele está fazendo. Ele está pegando o próximo caractere, ele vê aonde que seria a posição correta, faz como que diz assim, abre o espaço e coloca o dado ali dentro. Então ele vai colocando na ordem todos eles. Esse aqui ele vai abrir entre o 3 e o 5, obviamente. Olhem lá. Legal, Esse é o método insertion. Aí nós temos aqui o método sort. O método sort, ele vai fazer da seguinte forma. Ele vai pegar o valor da primeira, o valor mais baixo de todos os dados, vai colocar na primeira, depois ele busca em todos os dados qual que seria o segundo valor e coloca, depois ele busca o terceiro valor. Então ele vai fazendo a pesquisa e já vai ordenando os números na posição correta. Certo? Olha lá, então ele já vai colocando os dados bem no final, Aqui tem também um exemplo de como que ele faria, Então ele pega lá ele vai pegando os dados e já vai colocando eles na sequência correta. Ele busca qual que é o maior, ou melhor, ele busca de todos os dados qual que é o menor e joga o menor em primeiro. Depois ele busca o segundo, olha lá, ele passa todos, ele elege qual que é o mais baixo e já vai colocando na sequência. Outro método que existe é esse daqui, que é o método que é o bubble sort.
O Bubble Sort, ele usa um método que é checar o vizinho do lado. Ele vê se o vizinho do lado for maior do que ele, ou melhor, menor do que ele inverte os dois. Então ele vai olhando, ele olha o primeiro número, olha o subsequente. Se for mais baixo, ele vai invertendo. Então assim que ele vai fazendo a organização. Aqui tem um exemplo e nós não temos um exemplo gráfico dele. E vai ser bem esse que nós vamos usar para fazer a implementação ali no Arduino. Depois aqui tem um outro método, que é o método comb. Aqui, ó, esse método ele faz da seguinte forma. Ele separa o problema em duas etapas e depois ele vai jogando os números maiores para frente, os números menores para trás, e depois ele começa ordenando os dois conjuntos, né? Então ele faz uma ordenação em duas frentes, né? Para tentar ganhar velocidade aqui no algoritmo. Também um método considerado simples, né? Aqui, se vocês olharem no Wikipedia, para cada um dos algoritmos que foram montados, ó, eles colocam o código aqui embaixo. Então, aqui nós temos um pseudocódigo escrito em Portugal. Depois nós temos aqui o código, esse daqui está escrito em Portugal, depois tem aqui em C. Olha lá em C como é que fica a implementação, em C++, em Java, em Python, em C#. Vocês estão vendo? Ó, tem várias formas de implementação aqui do código, do insertion, né? Vocês vão ver a mesma coisa para os outros aqui. Ó. Esse aqui que vai ser o selection, aí vai ter também aqui já o código em C++, e esse código aqui está em C, pelo visto, em C. Depois aqui, ó, o Bubble, ele tem aqui a implementação em C também. Bacana, né? Que a gente já está fazendo em C, então vocês vão ver o método aqui, ó, também está a implementação em C, C#, Java. Bom, continuando aqui, né? Aí tem aqui um método chamado de Bogosort. Ele diz aqui que é um algoritmo extremamente ineficiente, e realmente é extremamente ineficiente. Ele faz assim, ó, ele gera a combinação aleatória e coloca aleatório e olha se deu certo. Se não deu, ele joga aleatório de novo. Então ele vai jogando aleatório até dar certo. É um método, claro, que é extremamente ineficiente. Ele mesmo diz aqui no Wikipedia que é colocado mais para efeito didático, mas você pensa assim, né? Se você tiver só duas variáveis, se você jogar no método sort, você tem 50% de chance de acertar, né? Se você tiver 3 variáveis, já a probabilidade diminui bastante. Imagine com 1000 variáveis, qual que seria a chance de você jogar a combinação toda e ela cair exatamente na sequência certinha, né? Então é um método muito pouco eficiente. Aí aqui, ó, depois o merge, ele vai sendo uma mistura aqui, ó, de ordenação por comparação, e ele vai mostrando assim, ó, ele vai dividir na verdade o problema também em duas etapas e depois vai comparando as duas e depois soma todos os resultados. Então aqui tem mais ou menos a forma com que ele vai distribuindo o problema, certo? Ele vai distribuindo o problema para tentar ganhar velocidade aqui. Isso pensando que você tem uma base de dados muito grande e ficar rodando ela, vamos dizer assim, elemento por elemento dessa base de dados para tentar organizar ia levar muito tempo mesmo. Então aí foi desenvolvido esse método, né? Aqui no merge. Depois nós temos aqui o rapsort, que também faz uma outra ordenação. Esse tipo de ordenação aqui ele é bastante interessante, ó, porque ele vai enxergando vamos dizer assim, ele vai já pré-organizando os dados que ele já vai analisando e depois ele vai incluindo todos eles numa sequência. Aqui embaixo também tem o código de implantação dele, ó, pode ver que não é um código muito extenso. Aqui está em C, ó, bem tranquilo, né, de implementar e é bastante eficiente esse método aqui. Tem aqui depois o shell sort, né, que foi escrito por quer ver, ó, normalmente quem desenvolve o algoritmo acaba batizando com o nome. Tem aqui depois o plano de implantação dele, que vocês podem estudar, como que ele funciona. Tem aqui o radix, né? E depois vai tendo vários métodos aqui, o gnome,
Counting Source, vocês podem pegar e estudar todos eles aqui se quiserem, e vendo qual que melhor atende às suas necessidades, né? Ó, esse daqui também, ó, ele vai e volta, né, achando qual que é o maior e o menor, ele vai trocando para o maior elemento, dele volta trazendo o menor, leva o maior até que ele vai colocando todos em ordem. Bem interessante também o método. Enfim, olha lá, o inventado pelo Tim, o Quicksort aqui também, que é um outro método de organização, né, que explica bem certinho aqui como funciona. Nós vamos trabalhar com o Bubble Sort. Como o Bubble Sort ele é o método mais simples, aqui, que é como o próprio Wikipedia fala, né? Vamos implementar o método então que seja mais simples, mais fácil aí de a gente fazer o código, né? E realmente nós vamos gastar bem poucas linhas para fazer o Bubble Sort. Como nós temos uma quantidade de dados muito pequena, esse método vai ser bastante eficiente, vai atender plenamente ao que a gente precisa. Se fosse uma base de dados muito grande, daí vocês teriam que estudar um algoritmo um pouco mais elaborado, ok? Então vamos lá. O Bubble Sort, basicamente, o que ele diz? Ele vai percorrer o vetor e ele vai comparando o elemento com o elemento do lado. Se o elemento do lado for menor do que esse, ele vai pegar o elemento do lado, colocar numa posição temporária, vai colocar esse no lugar do elemento maior e vai pegar o que estava na posição temporária e vai colocar antes desse. Ou seja, vai inverter os dois de lugar, né? Usa uma variávelzinha ali, uma posição de memória temporária ali, só para guardar esse número enquanto é feita a troca. Então, pega o segundo, guarda na memória, pega o outro, joga no lugar daquele e devolve o número para a memória. Vai inverter os dois. Basicamente, vai fazer isso. E o algoritmo que a gente vai montar vai rodando o vetor até ficar todos os elementos na ordem. A hora que ele passar o vetor, que todos os elementos não tiver mais, que não houver mais nenhuma troca a ser feita no vetor, nós vamos considerar que o vetor está organizado, ok? Vamos pegar lá o exercício, então, ele está aqui na apostila, no capítulo 4, aqui, ó, exercício 4.4, né, lá do grupo dos alunos de 2019, exercício, quarto capítulo, que eu já me adiantei aqui e já coloquei ele aqui dentro do meu sketch do Arduino, e já peguei também o meu simulador e já fiz todas as ligações dos pinos aqui, porque esse exercício pode demorar e a gente tem pouco tempo para executar. Deixa eu ver, estou quase na metade já do curso, do vídeo, e nós nem começamos. Então, olhe lá. E diz lá, pegar 5 números randômicos no vetor e organizá-los. Na verdade, nós vamos fazer com 10 números aqui, tá? Vamos usar a função random e gerar de 1 a 99 e guardar em 10 posições de vetor. Depois nós vamos rodar o algoritmo de ordenação. Então aqui, ó, se vocês lerem tudo lá, ele tem aqui, ó, que essa estratégia também tem naquele livro C Completo e Total. Se vocês procurarem ali no material didático e apostilas, nós temos lá o livro C Completo e Total. Eu deixei lá uma cópia dele em PDF que vocês podem baixar. Na página 502, ele fala de ordenação por troca. Então, esse é o nome que ele dá. Mas é o mesmo algoritmo do Bubble, que é o que está escrito aqui no Wikipedia, que eu também coloquei o link aqui para depois vocês estudarem esses algoritmos aqui de ordenação. Ok? Daí ele diz aqui tudo como vai funcionar. E eu fiz aqui depois um planinho de implantação. Ó. Eu vi que lá não estava, e agora se vocês olharem está com mais esses códigos aqui. Ó. Então nós vamos fazer assim, ó, vamos usar um botão para dar o start no tempo. Pensando assim, né? Para nós começarmos a programar, nós temos que primeiro idealizar o programa. Vamos fazer um fluxograma, nós vamos organizar o nosso raciocínio e vamos primeiro colocar no papel escrito de uma forma bem simples como que seria o nosso programa. Então foi isso que eu fiz aqui no plano de implantação. Então está aqui, ó, usar um botão para o start e o tempo de pressionado usar na função randomSeed para garantir a aleatoriedade. Aqui vou ter que abrir um outro parênteses também com vocês. A função randomSeed, eu acho que nós nunca falamos sobre ela. Se você vir aqui na página do Arduino CC, lá, que é do fabricante, né, e vir aqui em Reference,
Vocês vão ver aqui, ó, que ele tem aqui o Change Language, aqui, ó, tem em inglês, em alemão e em português, ó, que legal, português do Brasil. Então vocês podem vir aqui, ó, e ele tem aqui na função de número aleatório a função random seed. E aqui ele explica bem certinho como que funciona a função random seed. E eu vou fazer um resumo aqui para vocês também. A função random dentro de linguagem de computador, ela, na verdade, falar sobre números randômicos é bem complicado, porque o computador ele não consegue gerar um número randômico de verdade. Ele tem, na verdade, dentro dele já uma sequência randômica pré-definida, e ali dentro ele segue aquela sequência e gera aqueles números, né? É uma sequência bem grande, se não me engano ela é montada com números long, né? Então é bastante número mesmo. Só que se você começar sempre no mesmo ponto, você acaba correndo o risco de ter sempre a mesma sequência sendo gerada, já que ele não é aleatório e segue uma sequência pré-determinada, que é um polinômio, é uma conta, né? Essa conta vai dar sempre o mesmo resultado. Então, se você começar no mesmo ponto, você acaba tendo o mesmo resultado. Para evitar isso, o que acontece? Você pode usar essa função random seed para você começar em um outro ponto da sequência, né? Então, se vocês começam no primeiro elemento, por exemplo, sempre, e for mandar gerar a sequência aleatória a partir dele, vai dar sempre os mesmos números. Então, existe um mecanismo aí de você mudar o ponto de início dentro do programa. Aqui vocês vão ver o seguinte, ó, que ele vai pegar o random seed e vai pegar um analog read do pino 0. Ou seja, ele vai fazer uma leitura analógica lá num pino. E a gente sabe que se você pegar e fazer uma leitura analógica no pino da placa do Arduino, ele vai estar pegando o ruído externo, onda eletromagnética, e ali dentro, se ele não estiver ligado em nada, ele vai dar mesmo um número aleatório, que é como da natureza aí, né? Conforme o campo elétrico onde está inserido e o momento que for feita essa leitura, ele vai dar um número diferente. Nós, dentro da plaquinha do simulador, não temos como fazer isso, porque o simulador não considera influências externas, né? Ele simula um ambiente perfeito, que nós não temos na plaquinha. Então eu vou usar o random seed em cima do botão de start. Então quando eu der o start do programa para ele começar, eu vou fazer uma leitura do tempo e vou colocar no random seed. Então ele vai gerar um número lá no meio dessa sequência, que cada vez, conforme vai passando o tempo, ele vai sendo cada vez diferente, né? Dificilmente a gente vai conseguir apertar o botão sempre no mesmo milissegundos ali da função milis, né? Que ela conta 1000 a cada segundo, então a probabilidade de nós iniciarmos a sequência randômica no mesmo ponto seria muito pouco provável. Então vamos ver como ficaria a implantação disso. Olha lá, eu vou ter 10 minutos só para fazer esse programa. Então olha só, eu comecei aqui ele já colocando todos os dados, né? Na verdade aqui, ó, vamos continuar. Aqui, ó, depois eu vou gerar um número aleatório e guardar nas posições do vetor, mostrar os números do display e colocar os 5 primeiros na primeira linha separado por espaço e os outros 5 na segunda linha também separados por espaço, obviamente. Para isso, ó, eu tinha feito um plano aqui já no nosso draw.io, eu fiz um desenho do nosso display, então eu ia colocar, como o número é de 1 até 99, então eu ia colocar o primeiro número na primeira posição, dar um espaço segundo, espaço terceiro, espaço quarto, espaço quinto, e deverá sobrar ainda 2 caracteres no final aqui, ó. E depois ele vem na segunda linha, coloca o número 6, 7, 8, 9 e 10. Então esse que seria o plano. Que também é interessante, né? Se vocês montarem um plano desse de como vai apresentar os dados, principalmente se usar o display, saber qual texto vai colocar, o tamanho dos menus, como que eles seriam distribuídos no display. Então esse daqui é o planinho de distribuição no display. Perfeito? Cabe perfeitamente. Se coubesse mais números, provavelmente eu ia fazer com 12 caracteres aqui. Então vamos lá, né? Continuando aqui,
Daí nós temos aqui o terceiro item, mostrar os números do display, beleza, já foi. Aqui, ó, iniciar a comparação da posição 0 com a posição 1. Então, primeiro daí vai começar o algoritmo de comparação, ele vai comparar os dois. Daí, no caso da posição anterior ser maior, ele vai trocar e vai reiniciar o contador. Então, ele troca e começa tudo de novo a sequência. Se ele achar mais um outro, ele troca e começa a testar tudo de novo. Troca e começa a testar tudo de novo. A cada inversão realizada, mostrar o vetor no display e com uma temporização. Então, aí, você veja, nós temos aqui mostrar o display no começo, mostrar o display no meio. Então, como nós vamos ter vários pontos onde nós vamos pegar o dado do vetor e mostrar no display, eu vou criar uma funçãozinha para mostrar display, ok? Aí, ó, cada inversão mostrar no display o temporizador, para que seja perceptível a evolução do algoritmo. Então, tipo, eu não vou fazer ele correr rápido. Toda vez que eu mostrar no display, eu vou colocar um delay lá de um valor, vou colocar no caso, acho que uns 300, 400 milissegundos, para que você veja o número, depois vê a troca, senão vai passar muito rápido e você não vai ver o algoritmo funcionando, né? Então, esse delay vai servir para a gente poder perceber o funcionamento do algoritmo. Claro que se você tiver num programa que você quer ordenar, você não vai botar delay, né? Você manda ele ordenar e pronto, né? Mas aqui o nosso estudo do algoritmo vai ter vários temporizadores aí para a gente poder perceber ele funcionando. E depois aqui, ó, quando o contador atingir o último valor, ele vai acender um LED dizendo, sinalizando lá que acabou a ordenação, ok? Então vamos lá. Vamos pegar aqui, então, eu já fiz aqui parte do programa. Aí aqui na função complementar, né, nós vamos criar aqui um void mostra display, né? Antes de tudo, eu vou ter que criar uma variável aqui que seria o meu vetor, né? Então, é um vetor para guardar número de 1 a 99. Ele pode ser do tipo byte, né? Que vai até 255. Então, byte, aí eu vou colocar aqui o vetor random. E ele vai ter 10 posições. Perfeito? Não preciso inicializar, porque eu vou carregar ele com números randômicos. Então tá lá. E aí, como é que nós faríamos para mostrar o display? Vamos usar um forzinho aqui, né? Vou fazer um for contando de 0 até 5, e ou melhor, de 0 até 4, né? E vou pegar os 5 primeiros números do display. Fechou? Olha lá. O count vai do 0 até 4, certo? 0, 1, 2, 3, 4. Daí ele vai colocar, como eu dei um LCD clear, o cursor vai estar na primeira posição, né? na linha 0, na coluna 0. Então, quando ele fizer um LCD print, ele vai pegar o count aqui igual a 0 e vai colocar o número que tiver no vetor random na posição 0 dentro, lá na primeira posição do vetor. Depois ele imprime um espaço, aí ele começa de novo, imprime espaço, de novo espaço, de novo espaço, de novo espaço, e assim vai até colocar os 5 números. Ok? Termina aqui, né? E depois aqui nós fazemos um for de novo. Mostra display. E depois aqui, né, eu vou já inserir o meu delay aqui para ele apresentar esses dados com 400 milissegundos. Olha lá, ele vai passar isso daqui, vai colocar os números e vai parar. Fechou? Aí aqui, antes de iniciar o programa, né, eu vou pegar e vou fazer aqui um while, né? Enquanto eu não apertar a tecla e trazer ele para o nível lógico 0, ele vai ficar aqui gerando o random seed.
E o ponto de início da função randômica vai ser a função milis, ou seja, eu vou estar vendo ali o tempo que ele vai ficar parado esperando, e ele vai ficar jogando a minha função, o início da geração do número randômico para frente. A hora que eu apertar a tecla, ele escapa da função desse while, que ele vai ficar preso, e vai iniciar o programa. Legal, né? Mostra display. Então, essa parte aqui vai ser fácil. Nós vamos gerar um for também. O for vai contar de 0 até 9. E em cada posição eu vou colocar ele numa função randômica. Querem ver como é que fica? Olha lá. Olha lá, para carregar o vetor é só isso aqui, né? Olha lá, do ponto de 0 a 10. Aí na posição 0 ele vai gerar um número randômico de 0 a 99 e guardar na posição 0. Daí ele conta 1, 2, 3, 4, o for vai rodando. A cada volta ele vai colocar um número randômico na posição. Olha lá. Então, para ordenar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um for também. Vou fazer um for contando de 0 até 10 também. E daí eu vou fazer de 0 a 9, na verdade, né? Eu vou fazer ele menor do que 10, da mesma forma que foi montado aqui. E depois nós vamos testando os números lá dentro. Olhem só. Então agora eu vou testar a primeira condição. Então if Então, se o vetor random i, que é a posição 0 do vetor, o número que tiver lá dentro for maior do que o vetor random i mais 1, que seria a posição 1, se esse número for maior do que esse, eu tenho que inverter os dois, certo? Então, eu vou testar o quê? Se esse número que está lá na posição 0 é maior do que na posição 1. Se for menor, ele vai passar direto, vai incrementar e vai testar a posição 1 com a posição 2. Aí veja um detalhe, eu estou testando i mais 1 no final aqui, né? Então eu não preciso contar até 10, até 9, na verdade, eu posso contar só até 8, porque na última volta eu vou comparar o 8 com a posição 9, já não precisaria contar a outra posição, ele ia extrapolar 1. Então aqui ó, eu tenho que ir só até 9. Olhem lá que simplesinho. Cria uma variável temp aqui declarada aqui dentro mesmo, né? Aí o vetor random i eu joguei dentro, o número da posição i eu joguei dentro do temp, peguei o i mais 1, coloquei no valor do i, aqui nessa segunda linha, o i recebeu o valor do i mais 1, e o i mais 1 depois eu peguei o valor do tempo e joguei lá dentro. Então eu peguei o 0, coloquei no temporário, peguei o 1, coloquei no 2, depois peguei do temporário e coloquei no 2, inverti os dois de lugar. Simplesinho, né? Bem isso. Aí o que eu preciso fazer aqui, ó? Como eu achei um erro, vamos dizer assim, um erro não vamos dizer, eu achei uma opção, uma situação que eu deveria fazer inversão, então eu vou ter que começar tudo de novo a contagem. Então eu vou fazer com que o i seja igual a 0, olha lá. Vocês viram que eu estou reiniciando o for dentro dele mesmo. Então se essa condição acontecer, o i vai lá no 0. Vocês lembram, na verdade, que quando chegar aqui no finalzinho, ele vai incrementar de novo. Então, para o i começar a 0 lá, quando acabar aqui, ó, que chegar aqui, acaba o if, né?
e aqui nós temos o fim do for. Ó. E aqui no meio deles eu vou usar o mostra display, né? Mostra display. Ah, tem um outro detalhe aqui do mostra display, né? No random aqui, ó, quando eu estiver carregando o vetor, eu vou usar também aqui o mostra display também, né? Para a gente ver ele carregar o display lá. Então ele não vai só gerar, não vou só simplesmente carregar o vetor. Eu vou carregar o vetor e vou mostrando a função randômica gerando os dados dentro do vetor. Quando chega no final do for, ele incrementa. Então o 0 passa a ser 1. Então aqui eu vou colocar, em vez de 0, eu vou colocar menos 1. Ó. Porque ele, quando chegar aqui, ele já vai virar 0. E eu preciso testar a casa 0 de novo, né? Para começar a sequência. Perfeito? Mostra display. E aí no final, ó, se ele vai rodar aqui. Se ele rodar o 1 e estava certo, rodou o 2, também estava certo, ou seja, o número da frente não era menor do que esse outro, era sempre maior, né? Então, se ele passar para o 2, passar para o 3, passar para o 4, passar para o 5, 6, 7, 8, 9, chegar até o 8, na verdade ele vai testar o 8 com 8 mais 1, que seria o nono bit, nona posição do vetor. Se ele chegar nessa casa e tiver tudo certo, então está ordenado, certo? Então ele vai escapar aqui desse for. Esse for vai acabar. Se ele achar alguma opção de troca no meio do caminho, ele vai zerar o i e vai começar tudo de novo a contagem. Então, se ele cair fora do for, é porque ele acabou a sequência de organização. Entenderam? Aí o que acontece quando ele acabar a sequência? Eu preciso simplesmente sinalizar lá no LED, né? Então eu vou fazer um digital write. Aí eu vou colocar lá o LED em high. Olha lá, ó. LED em high. Aí aqui é o loop, né? É o loop, isso daqui? É o loop, ó. Então daí aqui ele sinalizou em high, vai voltar aqui em cima do programa. E ele cai de novo no while e vai ficar lá esperando você apertar a tecla de novo. Vamos ver se funciona isso daqui, ó. Vou fazer. Aí agora eu vou vir aqui, ó, que eu já deixei tudo montadinho. Vou carregar aqui. Uploaded. Então, gerando os números lá, ó, tá vendo? Gerou, beleza. Agora ele começou a sequência de ordenação. Ó. Aqui, ó. Ele vai ordenar agora esse 68. Vai ter que jogar o 68 aqui ainda. Aí. Agora ele vai começar com o 34 aqui. Agora o 34 vai ter que trocar para cá. Lembra que eu estou dando o tempo a cada rodada, né? O 34. Ele vai trazer o 34 até a primeira posição. Beleza. Agora o próximo aqui é o 51. Que ele começa a correr. Está tudo certo. Ó, daí ele vem correndo até aqui. Vem correndo de novo, vai trazer o 51 aqui, agora vai ficar mais rápido, né? Olha lá. Tá no lugar, 5365, pam. Acabou? Não, tem que trazer o 84 aqui e vai acender o LED. Pam. Acabou a sequência. Fechou, pessoal? Olha só, tranquilinho, funcionou. O que vocês podem fazer agora? Colocar o i, por exemplo, aqui no final do display, né? Que nem eu tinha feito lá, e ver ele fazer essa continha aí. Vocês podem colocar outra informação, mandar para o serial print, por exemplo, o valor do i, para vocês acompanharem como que o algoritmo está trabalhando, mas basicamente é isso. Você pode reiniciar daí aqui, ó, ele vai apagar o LED que a gente fez lá, daí ele gera uma outra sequência randômica. Vocês viram que quando tem um número muito baixo lá no final do display, é onde dá mais trabalho para o algoritmo, porque ele tem que correr toda a sequência de novo, né?
É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula.